onde a dor não vinga, nem mesmo a solidão extensa da restinga, até onde a vista alcança é alegria, um mundo de paz. É com muita honra que apresentamos o projeto Feitos de Café. A história do café em Brejões. Algo em comum nos uniu nesse projeto: o desejo de homenagear a nossa cidade. Eu sou Karine Mascarenhas, jornalista e filha da terra com muito orgulho. Eu sou Tamara Brandão, publicitária e uma apaixonada por minha cidade. A história do café de Brejões foi marcada por boas colheitas, riquezas, movimentações econômicas e grandes acontecimentos. As super safras, a exportação e até a experimentação e degustação pela Rainha Elizabeth deixaram um importante legado na história do café em Brejões. Foi uma época verdadeiramente rica, com um movimento contínuo, tornando o café o protagonista da economia brejonense. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Na realidade, eu já tinha fazenda aqui e o Instituto Brasileiro do Café escolheu, numa nova regionalização de lugares no Brasil para aumentar a cafeicultura. A Bahia teve vários municípios contemplados e Brejões foi um deles, e eu me entusiasmei com o programa de incentivo que o governo dava para plantio e resolvi plantar café. Mas isso foi lá em 1970 e tal, significa que já tem 53 anos mais ou menos que eu sou produtor de café. E essa atuação de Brejões no café é antiga. Brejões é um dos primeiros municípios da Bahia a produzir café, quando o café chegou na Bahia há cerca de 200 anos. Então, na época, o café chegou por aqui, mas quando foi e cresceu, teve muito café aqui na região, em Brejões, Amargosa, Cravolândia, Santo Inês, Ipiruçu, Jaguaquara. Aí quando chegou nos anos 60, o governo teve uma super safra, o governo administrava com o Instituto Brasileiro do Café tudo do café, financiamento de plantio, compra de safra, exportação, tudo era o governo que fazia. No momento que teve uma super safra, o governo financiou a erradicação de café. Então a região, inclusive Brejões, perdeu sua principal receita, que era a produção de café. Aí quando foi em 1970, por aí assim, o governo, já precisando aumentar a produção de café, porque o consumo no mundo cresce, resolveu financiar plantio de café no Brasil todo. E aqui a Bahia voltou a ser local escolhido para plantio. Mas antes de chegar a essa época do IBC nos anos 70, Brejões já tinha passado por uma fase muito importante na cafeicultura, quando Correio Ribeiro, que era uma empresa importante, tradicional, tinha banco, loja, etc. em Salvador, comprou a fazenda Lagoa do Morro e implantou uma das maiores fazendas de café do Brasil na época. Então, a fazenda Lagoa do Morro botou Brejões no mapa da cafeicultura do mundo, porque era um investimento importante que Correio Ribeiro fez. Com o passar do tempo, Correio Ribeiro, mudando de atividade, resolveu vender a fazenda. Aí vendeu para Fernando Barros, que era uma pessoa que tinha nascido aqui em Brejões. Fernando Simões de Barros, que foi comprador da Lagoa do Morro, depois saiu, vendeu para uma pessoa de Feira de Santana, que depois foi trocando de dono até chegar aos atuais proprietários. Então Brejões já tem uma história antiga de presença na cafeicultura brasileira. Nós tivemos sempre dificuldade de produzir café aqui em Brejões sem irrigação. Então tem produtor que tem 2 anos bons, aí passa 1 ano, 2 sem ter renda, porque a produção de café fica mais difícil. Então, como eu sabia e convivia com isso, eu resolvi, usando uma nascente que tinha perto da minha fazenda, fazer uma barragem, armazenar água e fazer um projeto para irrigar.
Esse projeto para irrigar foi que viabilizou uma fase boa de produção de café que nós tivemos aqui, que nós chegamos a ter produção de 5 milhões de sacas no ano, que era uma coisa fantástica, porque o café irrigado produz. Eu luto com café, meu pai conheceu a fazenda desde de 13 anos que eu luto com café, o café nacional. Agora esse café do IBC tem uns 55 a 60 anos que eu plantei uns 500 mil pés de café do IBC. Em Brejões, né? Brejões era Brejões no tempo que tinha café. Porque no tempo da safra, aqui em Brejões, aqui, no meio da safra, assim, no dia de quinta-feira, sexta-feira, ele não podia nem andar em Brejões, que era assim de gente que vinha de fora para café ganhar dinheiro. Então era isso mesmo, de café era isso mesmo. Eu plantei muito café, molhei muito café, a gente plantava, faltava chuva, nós molhava muito os cafés. Eu aprendi com o pessoal que vinha de São Paulo, aí me chamava para ser ajudante. O seu Fernando comprava as máquinas e eles vinham para montar. Aí me botaram como ajudante. Aí eu fui aprendendo, aí pronto, quando eu aprendi não precisou mais vir as máquinas. Eu aqui mesmo montava, a piarense lá deu confiança a mim, essa redondeza toda desses maquinados da piarense, tudo foi eu que montei. Bonito, aí Lajeado Tavocal, aqui é a região daqui, de Brejões, lá em Morro de Chapéu, tudo eu montei máquina por lá. Depois acabou isso e aí eu comprei um saquinho de café, comecei de escolha. Aí passei de comprando a escolha e fui vendendo. Naquele tempo a escolha era boa de preço, R$100, mas dinheirinho. Aí lá vai, depois eu passei para comprar café em grão na mão do pessoal aí da roça, comprava 2, 3 sacos, 5 sacos, fui aumentando. Até que eu cheguei a comprar aqui até 500 sacos, 600 sacos. Aí fico por aqui mesmo e vendo mais pouco, mas vende o café melhor. Bom, vendo mais barato, ganha mais pouco, mas é garantido. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, entro num acordo contigo. Tempo. Bom, eu vim para cá, eu cheguei aqui em dia 9 de abril de 1979, numa quarta-feira santa, foi na Semana Santa. E eu tinha exatamente 23 anos, ia fazer 24 em maio, dia 31 de maio. E vim para somar com a equipe que já estava aqui do Grupo Espírito Santo, que era o Grupo Espírito Santo e a MAN, uma empresa, era um grupo inglês também, eram os dois grupos, né, para o plantio de café. Aqui a gente fazia as mudas, né, que tinha um viveiro em torno de, era por ano em torno de 1 milhão e meio de mudas por ano. E nesse tempo o plantio, a meta de plantio anual era de 800 mil covas por ano, para chegar o total de 7 milhões de covas, né? Que foram exatamente 2.000 hectares de café plantado. Esses 7 milhões de covas numa área contínua, né? Era a maior fazenda da América Latina. Eu não sei se existia outra fazenda maior do que essa no mundo, de café arábica plantado, né? Em regime e café mecanizado, né? E também foi feito, né, a usina, que era uma das maiores também, né, que tinha aí 36 secadores, era tido como a maior usina de café da América Latina. Nós tínhamos aqui, o efetivo aqui era
em torno de o pessoal de funcionários, onde girava em torno de 120 a 150 funcionários. Tinha o pessoal fixado, que vinha e ficava nas dependências dos núcleos, que a fazenda era dividida em 4 núcleos. Era aqui sede, o junco, desterro e o composto. Então, nesses núcleos tinha as instalações, o pessoal fixado que girava em torno de 800 a 1.500 pessoas, né, que vinham, porque muitos queriam vir para trabalhar e não queriam estar indo para casa todo dia, às vezes ia no final de semana ou no final do mês. Então, esse era o pessoal que era os fixos, que eram os funcionários fixados. Agora, tinha o pessoal que vinha da região, em torno aqui num raio de 100 quilômetros. Então, a gente trabalhava aqui em torno de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Chegava um total de 5.000 pessoas, dependendo da safra. A produção aqui, como era aquilo o café aqui, ele dava muito para florada, né? Em torno de 3, 4, 5, até 5 floradas. Então não tinha jeito de colher como colhe nos outros lados, que são derriça, né? Faz uma derriça, uma colheita só. Então era cata, né? Cata, uma colheita seletiva dos grãos maduros. E a gente já chegou aqui a colher 20.000 caixas ou mais, 20.000 caixas por dia, caixas de 40 litros, né? Quer dizer que dava em torno, simplificando para café em grão, em sacas, dava em torno de 2.000 sacas de café por dia. Então, e esse café tinha uma qualidade boa, que era um café lavado, né? Café espopado. E era praticamente todo o café era exportado, né, para as grandes torrefações da Europa, Estados Unidos, ia para o Japão também. E a gente tinha aqui também uns cafés, que eram os Bourbon e o Caturra. Tinha o Bourbon amarelo, que é de uma bebida de excelência. E o Silvio Leite, que era o gerente industrial, depois o diretor, que era da qualidade de café. Esse café nosso ia até lá para a Inglaterra, esse Bourbon, para Harrods, que acho que era onde lá a rainha Elizabeth, no tempo, tomava desse café nosso aqui, do Bourbon. Em 1979, por aí, eu comecei a trabalhar na cafeicultura aqui em Brejões, né? Comecei na Fazenda Rio Branco, na época, que hoje continua o mesmo nome, né? Que era de uma torrefação em Salvador. E a gente colhia o café e levava, e beneficiava o café e tudo, e levava para torrar em Salvador. Depois eu saí de lá e fui trabalhar na Agri Bahia, a Fazenda Lagoa do Morro, lá como motorista. Lá a gente levava as colhedeiras de café, tanto daqui de Brejões como de Itatim, de Iaçu, Castro Alves, Irajuba, Jaraquara, colhia em vários locais, as apanhadeiras, né? E vinham, elas colhiam os cafés e a gente levava para a fazenda, beneficiava. Era um grupo de mais de 30 motoristas nessa época. E chegou ao ponto, de certa feita, ali no quilômetro 100, sexta-feira de tarde, parava um caminhão, parava um ônibus, parava outro, e virou uma feira. Uns bebiam cerveja, outros compravam roupa, e virou uma feira de sexta-feira, lá no povoado do quilômetro 100, tanto aqui também em Brejões, quando se reuniu o pessoal da Fazenda do Alegre, da Fazenda Rio Branco, do seu Luiz Almendra e o outro irmão dele, e aí se reunia tudo ali e fazia de novo um comércio forte na sexta-feira, que era o dia do pagamento. Toda sexta-feira era pagamento. Eu ia com o motorista na região, que o motorista não conhecia o povo, nem conhecia a região. Aí eu ia lá e corria as casas tudo, o povo já deixava tudo certo naquele ponto para o carro apoiar. Eu chegava e dizia aí, vou parar em tal lugar, que o povo está ali esperando. Parava ali, o povo subia no carro, aí nós voltávamos para a fazenda. Nós começamos essa luta em 1982. Trabalhando na Rio Branco, carregando gente de caminhão, levando e trazendo, levava de manhã. Ia buscar de manhã e ele levava de tarde. Chegava de manhã ali na fazenda, nós parávamos ali, aí pegávamos os balaios, as peneiras, seguia lá para a quadra de café. Lá na quadra eu colocava em cada carreiro uma ou duas que quisesse espanhar, que eu ia espanhar um de um lado ou de outro, né?
E aí essa rotina era o ano todo. Nós ia de manhã, voltava à tarde, ia de manhã, voltava à tarde. Era direto assim. Eu apanhava em Milagre, apanhava no vão, vinha gente da mesma Conceição onde eu morava, vinha gente das Duas Irmãs, município Milagre. A maior força do pessoal era das Duas Irmãs, município Milagre. Antes apanhava em Itatim, nós ia de madrugada lá para Itatim, apanhava a gente lá no Pé de Serra, trazia para aqui. O rico aqui em Brejões era rico. Era rico mesmo, todo gente quando tinha café era rico. Porque aqui, toda a fazenda aqui tinha gente. Era seu Bezinho, era Jerônimo Borges, era João Melo, era Florinho, Vilvando, né? A Lagoa do Morro, lá o Junco, que era o Arnulfo, todos os fazendeiros cuidavam bem do café. E tinha movimento, Gente não faltava para trabalhar. Ó, aqui a Lagoa do Morro ali, ó. Vem pra nós, não tinha carnaval, Lagoa do Morro tinha carnaval. Tinha uma feirinha na Lagoa do Morro, depois começaram a feira, assim, acabou a feira, mas Lagoa do Morro tinha feira. Ali tinha padaria, tinha loja, tinha farmácia, tinha tudo ali. E além, fora as bodegas que a gente chamava, né, que tinha tudo também. Mas para mim, aqui na região, a melhor lavoura que existe é café. E o café aqui é nativo. Olha, aqui tudo era café ali, que dá pelaquela mata ali, tudo, ó. Hoje você vai lá e ainda tem pé de café vivo. Abandonado, ainda tem para você ver que eu estou dizendo, que o café aqui é da nativa. É a região de café, é aqui em Brejões. E dá café bom, café de primeira qualidade. Aqui. Desde os passados aí, dos velhos aí, que não secava café, era na lama, Brejões era falante, o melhor café era Brejões. Meu pai, ele veio de outra cidade, porém é filho de Brejões. E ele chegou para vir trabalhar como gerente em Dr. Fernando Costa de Almeida. E para lutar com gado e, consequentemente, com café. E as primeiras roças de café de Dr. Fernando Costa de Almeida foi feita por meu pai, que fez e viu que a terra aqui em Brejões dava muito café bom e construiu essa fazenda de Dr. Fernando como gerente. Depois, meu pai dizia, tem uma história que meu pai contava, que dizia, quando eu tiver um pedaço de terra, eu vou crescer na vida. E Dr. Fernando fez essa doação a ele, dando um pedacinho de terra, que ele construiu o primeiro pedaço de café dele. E ele gostou, depois ele teve a ter 65 mil pés de café aqui nesse município, meu pai. Não estudou faculdade, mas os agrônomos que vinham de outros lugares para aqui ficavam abismados de como ele conhecia a planta café. Ele sabia o momento de podar. Ele colocava, vinha muitas pessoas, já chegou a ter 500 pessoas aqui ponhando café. E ele tinha aquela coisa de, no final da safra, ele fazer um banquete agradecendo a colheita, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o armazém que ele colocava o café. O meu pai, Pedro Santos de Oliveira, ele ganhou o prêmio produtor rural, né, no ano de 1983. Por que ele ganhou esse prêmio? Porque foi o que mais ele teve café assim produzido, de secar e descascar, e viram a qualidade do café, e tudo ele fazia aqui. Como eu disse, ele não teve nenhuma faculdade, mas só o interesse dele por esse produto, os agrônomos que chegavam tinha aula com ele. Eu tive a oportunidade, e agradeço a Deus primeiramente, de ter acompanhado ele nos últimos anos de colheita aqui, que eu fazia o pagamento junto com ele e fazia o acompanhamento de quantas caixas ele pegava. E era muito gratificante
pelo jeito que ele tratava os ponhadores de café. E os ponhadores de café tratavam ele também muito bem, né? Olha, aqui na Fazenda Campo Grande, nós tivemos safras boas, safra de a gente colher 2.500 caixas dia, 2.500 caixas que a gente fala, caixa de 40 litros. Chegamos a ter 300 e tantas pessoas dia na colheita. Na usina a gente trabalhava com 30, 40 homens para fazer o movimento de terreiros, secadores, secar, pilar e beneficiar para vender. Chegamos a exportar café aqui na Fazenda Campo Grande, tivemos café fino. E depois a coisa, com as mudanças, nem só aqui no Campo Grande, como nas outras fazendas, com a seca o pessoal foi abandonando. Naquele tempo, o dinheiro que a gente sacava, nós chegamos a ter pagamento naquela época de 50 mil reais, era muito dinheiro. Então a gente contratava os policiais, segurança, André pegava o dinheiro no Banco do Brasil, nós fazíamos o pagamento lá em cima na roça do café, e a gente só fazia o pagamento depois que chegava a polícia, 2, 3 seguranças, porque um valor de 50 mil naquela época era dinheiro de comprar uma fazenda, se fosse comparar com o valor de hoje, né? Para pagar um empreiteiro que chama é aquele que traz um caminhão de gente, que ele tem uma comissão por caixa, e ele levava o dinheiro daquela turma todinha para ele fazer o pagamento deles. Meu pai, todo mundo conhecia aqui em Brejões, Dezinho Araújo, que foi um grande produtor de café, um grande batalhador no sentido de dar melhor à lavoura, chegou a ter que fazer irrigação de lavoura, entendeu? E ficou marcado na história de Brejões, meu pai, porque além de ser um homem direito, trabalhador, e se dedicava 100% na cafeicultura, entendeu? Deixou o legado dele aí e a gente está continuando. Meu pai, ele veio para o município de Brejões ainda novo, e naquela época o café que existia era o café nacional. E esse café nacional só se cultivava nos córregos. E sempre ele teve café, desde novo, né? Aí depois, com muitos anos, eu já estava já adolescente, veio um financiamento do governo para plantar esse café, o alho, aqui na região, e a radicação do outro. O governo estava pagando para radicar o café, aí todo mundo radicou o café, o nacional. E meu pai sempre deixou, não radicou todo, deixou uma parte. Aí com alguns anos depois, veio o financiamento para plantar café. Aí todo mundo aqui da região plantou café, então foi para o banco, tomou dinheiro, plantou café, entendeu? E meu pai naquela época plantou 300 mil covas de café. E que essas 300 mil covas de café, ele dava o maior zelo do mundo. De cova, meu pai tinha 300 mil covas. E ele produzia, nessas 300 mil covas, ele chegou a produzir 1.000 sacas, 1.000 e tantas sacas de café. Eu não sei assim o valor total, eu sei que tinha ano, porque café assim, dá um ano, no outro ele diminui a quantidade. Mas meu pai chegou a produzir mais de 1.000 sacas de café por ano. Nós tínhamos, da torrefação, tinha 2 marcas, inclusive, patenteadas, né? Era o Grão Doce, que era um café mais popular, e o Cadoro, que era um café totalmente limpo, era o que nós chamamos arábica, o café limpo, né? Sem erro nenhum. E todos eles, todos dois, eram degustados também. A gente contratava pessoas para vir degustar, para ver se estava tudo ok, tudo, entendeu? Tinha um rapaz que vinha de Conquista só fazer degustação, para comprovar que ele mantinha aquela qualidade. O Cadoro e o Grão Doce, todos os dois.
os dois. O grão doce tinha contrato, o Cadoro vendia pouco, que era para algumas agências lá de Salvador, mas o grão doce era caminhões por semana que se fornecia para a cesta do povo. Viu? Mandava um caminhão fechado para a central lá de Salvador e a central ia e distribuía pelas lojas. E era uma quantidade muito grande. Não só o agrônomo que dizia, mas todos os estudos que se tinha era que a terra de Brejões era totalmente propícia ao café. Tanto que, como eu disse a vocês, se a gente não tivesse recurso, podia deixar 1 ano, 2 anos sem adubar. Quer dizer, dava menos um pouco, mas a gente não tinha dinheiro, não adubava. A chuva era mais importante do que o adubo. O amor de Fernando por Brejões era tanto demais que ele investia em tudo. Investia em armazéns, olha para isso aqui, investia em fazenda, investia em casa, no posto lá, investia. Então é um cara que não parava nunca. Ele não parava tanto que ele quis ser prefeito de Brejões, que ia mostrar como era que governava a terra dele. Né? Era o que ele queria, era ser prefeito, mas ninguém convidou ele, não. Foi ele que se ofereceu. Nenhum partido convidou ele, não. Ele que fundou, que trouxe o partido e se candidatou. A responsabilidade dele. Por gostar tanto de Brejões e acreditar tanto em Brejões, foi que o posto, esse aqui, não tem mais empreendedorismo do que isso aqui, essa cafeira aqui, que era totalmente voltada, a área grande, isso aqui é enorme, totalmente voltada para café, beneficiamento de café. Aqui são 12 mil metros quadrados isso aqui. Tudo voltado para o café, Eu queria falar um pouco sobre a história do café, até porque meu pai cultivou muito esse produto aqui em Brejões, né? Eu sou filho de Edivaldo. O Edivaldo foi da Souza Nunes, né? Que foi um bom negociante aqui em Brejões, já foi prefeito 3 vezes na cidade. A última gestão dele encerrou em 1976. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel. Inclusive, eu nasci aqui em Brejões, mas cresci em Salvador, por isso que muitos não lembram de mim. Mas eu acompanhei muito essa cultura do café aqui, lá na usina do meu pai. Eu estava sempre aqui no período de São João, junho, né? Que era justamente a época da colheita, e eu estava sempre lá na usina. Naquela época, na época de década de 80, 90, início de 90, por aí, a gente estava no auge, né? De 70 até o final de 80. Estava no auge do café. Inclusive, quem insistiu naquela época foi para frente, né? Foi um período bom mesmo, que o café estava gerando boas vendas no mercado, né? Estava em fase de crescimento. E o Brejões foi um dos polos cafeicultores da Bahia, junto com o Santo Inês, a Amargosa, foi um desses polos. A usina do meu pai, ela fica localizada ali no caminho para a feira, se chamava usina Coroa de Ouro, mas o pessoal conhecia como usina da Souza Nunes, que era justamente o nome da empresa do meu pai. Meu pai mexia com o comércio, era um bom negociante e comprava café dos fazendeiros, né? Beneficiava esse café, transformava o café do pé, o café cereja, em café já em grão, preparado para ser torrado e moído. E vendia para fermentações de fora. Salvador, Feira de Santana, Amargosa, Jaguaquara. Inclusive meu pai já teve até a torrefação de café de Jaguaquara, que se chama o Café Benengó, que até hoje existe. Ele me deu na época e seu Edson Maia comprou. É quem leva o café até hoje, o Café Benengó, né? Ele tem esse café. Mas o forte dele foi o beneficiamento de café aqui em Brejões, através da usina dele. Na época, na cidade de Brejões, dentro da cidade, só tinham 2 usinas. A Coroa de Ouro, que era dele, e a usina que foi de Fernando Borges, né? Que foi o último dono, a Cafeira São Jerônimo. Que já tinha passado por outros donos anteriormente. Inclusive a Lagoa do Morro foi quem implantou essa usina. Quando meu pai iniciou essa vida dele de cafeicultor, né? Esse lado agropecuário dele, ele era praticamente ele e a Lagoa do Morro beneficiando café aqui em Brejões. Eram os dois, foi quem iniciou, né? Foi os pioneiros nessa cultura de beneficiamento. E foi até a década de 90, mas infelizmente por algumas questões climáticas, questões trabalhistas, a cultura foi caindo, né? E aí os fazendeiros estavam se vendo muito cobrados. O pessoal aí movimentava o comércio local muito. Sábado era a feira, no sábado a feira era forte também, né? O pessoal, os pequenos produtores, traziam seus produtos para ser vendidos na feira, mas o que eu percebia forte mesmo era sexta-feira, né? Empregou muita gente aqui da cidade também, pessoal que trabalhava nessas usinas de beneficiamento,
no comércio também, né? O café ajudou muito nisso aí, nessa área de emprego, né? E os que moravam na cidade iam para as roças, né? Para essa colheita, todo dia cedo os caminhões partiam para levar o pessoal nas roças e de tarde trazia. Mas o forte a nível financeiro, a nível de movimento de dinheiro, era na sexta-feira de tarde, final da tarde. E no sábado pela manhã na feira, né? Meu começo de café não foi muito fácil não, porque eu tinha caminhão, transportava boi naquele tempo, e aí meu pai tinha umas terras, me deu essas terras para me plantar de café. Plantei primeiro 20 mil covas, de 20 mil covas cheguei a ter 220 mil nessa propriedade, nas terras que ele me deu, e aí venceu assim, mas foi muito fácil naquela época, porque a gente contava com o apoio de banco do estado da Bahia, naquele tempo, Baneb, e Banco do Brasil também, e chovia bastante. Meu pai toda a vida teve roça de café, ele adorava café, ele sempre teve roça de café. Ele começou em 72 plantando o café dele, eu vim plantar em 75. A gente já nasceu dentro de roça de café, ele comprava café daqueles amigos dele. A gente, ainda na adolescência, ia ajudar a buscar esses cafés. E era muito bom, chovia bastante, não tinha dificuldade nenhuma naquele tempo. E café, naquele tempo o Brasil produzia de 16 a 18 milhões de sacas de café. O preço era outro, se ganhava mais dinheiro com a venda. As boas lembranças ficaram, era avião trazendo até dinheiro para o pagamento de Lagoa do Morro, que terminava esse pagamento 2, 3 horas da manhã, toda sexta-feira no centro, uma festa, com esses caminhões carregando gente, os ônibus, os colhedores de café. Então era muito bom, 5 horas da manhã já chegavam os caminhões aqui dentro da cidade com esse povo para colher esse café. Passava o dia todo nessa rota de café, 5, 6 horas da tarde ia tudo embora. Sexta-feira ficava 10, 11 horas da noite aqui dentro da cidade, comprando coisa no comércio para levar para a sua residência. Era muito bom. Olha, a nossa família, como aqui na região, é tradicional de plantio de café. Quando eu me entendi por gente, meu pai já plantava café. E fomos crescendo e acompanhando ele aí nos plantios de café e colhendo também. Minha mãe levava a gente para a roça, ficava todo mundo lá. Naquele tempo, se falava para criar os meninos, era num balaio. Era um negócio de cipó assim, botava as crianças embaixo do pé e a gente ia para lá tomar conta. O mais velho tomava conta do mais novo. E minha mãe na colheita, entendeu? Meu pai também. Então nós temos uma tradição muito velha de café. E a minha idade que eu tenho hoje, eu me considero de café, porque quando eu nasci, já nasci dentro do café. Hoje eu tenho um pouco de café, hoje mais lá é pecuária, né? Ficou para pasto. O café nosso lá hoje é café de 200 sacas por ano. Quem apanhava 2.000, 3.000, sempre, até 5, quase 5 mil caixas eu cheguei a apanhar, 5 mil sacas. Hoje é esse, 150, 200 sacos por ano. Essa tradição a gente nunca quer perder, né? É a origem ainda de meu pai, que está com 102 anos, vai fazer 103 agora em outubro. Então essa origem a gente não quer perder. E eu gosto muito do café. Não faço hoje, não volto a plantar porque eu não tenho idade para isso, mas tenho terra que dá para cultivar e plantar café muito bem. Se o governo vir incentivar, eu vou falar com meus filhos para chegar junto, ir lá e plantar, porque é uma lavoura cara. Às vezes a gente não tem condições de manter ela para plantio e colheita e tal, a não ser que o governo ajude, né? Mas o café despalpado na nossa região já foi muito bom. O Brejões criou muito nome, como o Brejões já teve o melhor café e bebida, o café despalpado do mundo. Brejões. 7 horas eu já tinha saído daqui e já tinha ido 3, 4 vezes à fazenda, falando junto aqui. Falava um carro aqui, quando eu voltava eu tinha outro, porque naquele tempo não tinha nada para viver, só era para café, né? O café era falada para os Brejões todos.
que era a melhor lavoura que tinha de Brejões. Então vinha do Salvador, aquele povo que estava começando a fazer fazenda aqui, ia lá na minha lavoura, espiar como era a minha lavoura. Eu tinha açougue, eu chegava na sala, passei por aqui e ia com informação lá de sua lavoura de café. Não era grande não, mas era boa, né? Não era muito grande não, mas era boa. Eu falava 20, 30 mil caixas de café, não é pouco café não. Era muito café. Comprava adubo de curral, adubo de cabra, né? E tinha muita mulher, porque o povo naquele tempo não tinha quase o que fazer, né? Tinha que trabalhar para viver, né? Aí até a mulher fazia serviço, né? Homem, mulher, tudo fazia serviço, era pulverizando com agrotóxico para bicho na folha do café, né? Era tudo pulverizado direitinho aqui, para não pegar inseto, para danificar o pé de café, né? Tinha muito movimento, acabou aquele movimento, acabou. Mas era carro de gente, para tudo que lugar tinha a gente passava com gente para pagar café. Não era fácil não. Armazém, tudo que a gente fez, acabou tudo. Ferreiro para colheita, né? Eu vim para essa fazenda trabalhar no escritório no ano de 96 até 2001. Eu vim direto para o escritório para poder auxiliar o gerente. Daí eu fui mudando de setor, né? Porque houve uma necessidade, mas a Rio Branco em si gerava muito emprego, direto e indireto, na época do café. Então a base, né, o princípio aqui, a gente está na parte do escritório. E a partir daqui nós vamos ali para o beneficiamento, que é o despolpador, e depois a gente vai ver a estrutura do beneficiamento, secagem e pila do café. Nós tínhamos 523.124 covas de café, mais de meio milhão. Tínhamos café Conilon, tínhamos o Nacional, que é um café bem antigo, o que foi introduzido na região nas primeiras mudas, e o Catuaí, o Bourbon amarelo e o Bourbon vermelho. Nós tínhamos essa quantidade. Trabalho fixo, a fazenda conseguia gerar um gerente, o escritório, um vaqueiro, o ajudante, o vigia, o caseiro, o rapaz que trabalhava na parte de beneficiamento do café, e 3 motoristas e 4 tratoristas. Era a quantidade geral fixo, né? E na época vinha mais alguém fixo, mas era temporário, assim, no sentido de que assinava a carteira. E pessoas que geravam indireto, né? Chegava a 500, 1000 pessoas durante a panha. É o que a fazenda suportava. E tinha pessoas fixas, né, que trazíamos para ficar morando durante a safra aqui na fazenda. Ela suportava esse tipo de pessoas também, além do rotativo, que ia e vinha, né? E interessante lembrar também que Brejões já chegou a gerar emprego para Amargosa, Milagres, né? Santo Inês, Ubaíra, Iaçu e Nova Itarana. Tinha época tinha semana de 100.000, 2.000, 3.000, 4.000 caixas por semana, né? Durante esse trabalho, com o tempo, a quantidade ia diminuindo, porque o café já ia ficando fraco na quantidade de panha. Mas era em torno disso aí. Aí tinha que ter uma estrutura muito boa. Nós tínhamos um consumo também de energia aqui em torno de 5 a 8 mil reais mensal, devido o trabalho direto com o café, da despopa, da secagem, da pilagem. Então o consumo de energia era um valor muito alto, porque tem que ser, né? Uma fazenda de café, ela tem que ser tudo muito alto, porque é trabalhoso. Aqui é o escritório da fazenda, né? Uma parte do escritório que acoplada a ele estaria aqui alguns depósitos de defensivos agrícolas, mas a parte principal é essa aqui, onde nós temos computadores,
naquela época já tinha, e fazia todo o pagamento, todo o processo da fazenda saía daqui. Eu acho que a parte principal da fazenda era aqui, né? Onde se processava tudo, né? Pagamento do pessoal rotativo, pessoal fixo, era tudo feito aqui. E a gente tinha todo o controle de limpa, de panha, de consumo de combustível, dos tratores, dos caminhões, tudo era feito aqui. Assim, a estrutura hoje aqui é uma lembrança muito boa, porque foi uma época que Brejões conseguiu sobressair sobre a região, né? Gerava emprego para muitas cidades circunvizinhas, e a gente voltar aqui nesse local é muito emocionante. Que realmente tinha as limitações, porque a internet, o computador era muito antigo, né? Era um PC 400, uma internet que vinha via telefone, quer dizer, o telefone daqui era fixo e vinha da rua para cá e distribuía para aqui. Em relação a hoje é um absurdo, e o que existe hoje de velocidade, de aplicativos, a gente naquela época não tinha muita disponibilidade em relação a isso. Mas mesmo assim, servia e servia muito. Assim, é uma das principais partes da fazenda, onde ela tem necessidade de ter café de qualidade, porque é onde ele despolpava o café. Era interessante porque agregava valor no café que era despolpado. Então era interessante para a fazenda, porque é café tipo exportação. Então aqui era a parte que era feito a despolpa. Então assim, esse café que chegava hoje, ele era despolpado, ia para o tanque e ficava em descanso por 24 horas. No outro dia o pessoal batia para tirar o resíduo, e o café que sobrava era ele já descascado, despolpado, né, como a gente chama, e sem o resíduo, muito resíduo químico, pouca cafeína, era um café mais para exportação. Aqui onde nós estamos nesse exato momento era os secadores, né? Onde depois do processo, todo o processo que a gente viu aqui fora, a secagem no terreiro, o café vinha para aqui, era posto nos secadores, e tinha a fornalha, né, que era quem alimentava a temperatura para secar o café de acordo com a quantidade de graus, e o rapaz responsável por esse setor aqui chamava Val. Só que, infelizmente, há pouco tempo ele faleceu, mas era uma pessoa que realmente tinha conhecimento e que fazia o café de qualidade, que era parte, na verdade, era a parte mais importante. Era onde o café tinha que ter qualidade, senão para exportação não servia. E ele realmente era uma pessoa de extremo conhecimento nessa área aí. Aqui é o galpão onde secava, a gente vai ver depois aqui atrás a questão do armazenamento até a pila, que é depois desse setor aqui. Então é separado por setor: seca, armazenamento e pila, que é do outro lado. Aqui é onde o café que vinha saía da parte de secagem, agora isso tudo feito mecânico, né? Não tinha a ação do homem, era até o momento do secador. O café vinha para essa parte aqui, uma parte um pouco subterrânea, e vinha aqui para as tulhas, para onde ele era armazenado por período, poderia ficar 1, 2 anos, até a pila, ou até os fazendeiros realmente aqui da região esperavam o preço melhorar, né? Se o preço estivesse ruim, daria para suportar aí 1, 2 anos, até 3 anos, até ir a pila. Mas essas paredes aqui que nós estamos vendo é onde se armazenava todos o café, tanto o primeira qualidade, que a gente chama o despolpado, como o de segunda e terceira qualidade. Era aqui que acontecia, depois da seca, o armazenamento dos grãos. Aqui nós estamos onde a gente chamamos de tulha, onde o café era armazenado, é uma das, né? São 3 ou 4 tulhas desse tamanho aqui, com essa estrutura. A fazenda tinha uma estrutura, um porte, por ser a segunda maior fazenda de café, era necessário que tivesse oficina, tinha pessoas de conhecimento da área da mecânica. Por sinal, nós temos aqui solda, que era necessário, os equipamentos, os implementos sempre dão problema, e aqui nós temos compressores para pneu, né, para fazer troca de pneu, e aqui era a parte onde tinha as partes das ferramentas, tinha toda a estrutura, e é de necessidade que tenha, né, uma estrutura
para que possa dar suporte às máquinas. E tudo é praticamente mecanizado. Depois desse processo todo, processo árduo de panha, de lidar com gente que é uma coisa complexa pra caramba, ainda mais naquela época que os fazendeiros tinham um ciúme em quebrar galhos de café, panhar café verde, porque perdia a qualidade do grão e perdia no preço. Depois desse processo todo, aqui é onde chegava o fim, ou seja, o nosso café ia para Conquista, boa parte desse café da nossa região, não só da Fazenda Rio Branco, Lagoa do Morro, Gato Preto e outras fazendas, Fernando Borges, era o destino Conquista. E daqui era considerado, eu tive contato com muitas pessoas de Conquista que vinham comprar o café aqui, e eles tinham um interesse muito grande por esse café da nossa região, pela qualidade. Até hoje eles falam que o café é de altíssima qualidade. Antes de morrer eu ainda queria ver Brejões, pelo menos, se não 100%, 50% do que era na cafeicultura. Mas é muito emocionante a gente voltar ao lugar que a gente viveu, passou muitas amizades com pessoas, criou amizades, conheceu pessoas diferentes de outros municípios que vinham fazer parte de qualquer maneira da nossa vida, que era durante o dia, mas a gente estava aqui junto, fazia parte. E a gente vê hoje essa fazenda, não só a Fazenda Rio Branco, mas toda a estrutura de café da nossa região. É muito triste, é muito triste. Não tem palavras que pagam a tristeza que a gente que viveu, a gente que viveu. Começou assim, país do vencedor. Eu puxei a irrigação, eu plantava verdura e plantava café. Quando o café incorporava, aí eu tirava a verdura e largava só o café. Dava um trabalho. Quando você tem de colher ele, medir no caminhão, jogar no SOI. No meu caso, eu levo para Caatinga, que lá é o terreno seco, é areia, e dou uma bebida boa lá na Caatinga. Lá na Caatinga dou uma bebida boa. Sempre deu lá na Caatinga. Todo ano eu levo para Caatinga. E aí de lá eu volto com esse café, passo no secador para tirar a areia no secador, e aí eu já vou para prumo de pila. Já para pila. Quando torra o café que eu vou levar para esses médicos, eles endodem pelo café. Ave Maria! Tem um que diz, rapaz, esse café é vendido. Eu digo, não, rapaz, eu que torno, mas arruma um café desse para mim lá, rapaz. O café é bom demais. Não, porque o café é mais ou menos bem tratado. Não cata o café verde, tem de catar o café maduro para sair uma bebida boa. Tá entendendo? O café é dessa maneira. Não pode catar ele misturado. O café em água não pode catar. Tem de catar o café maduro, ou cor de cana. Aí leva para o terreiro, seca, passa no secador e dá a bebida excelente. Foi eu e mais 2 produtores que ganhamos essa medalha na época. E o vereador aprovou. E aí nós fomos lá para a Câmara e tal. Que na época disse que nós éramos produtor modelo, né? Eu todo plantava verdura como café. Parte importante da história do café em Brejões, as apanhadeiras dedicavam suas vidas às colheitas, com habilidades que eram passadas de geração em geração. O progresso da cidade passou e ainda passa por essas mãos. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. O café foi muito importante em nossa vida. O melhor trabalho que nós tivemos em nossas vidas, em nossa adolescência, foi a colheita do café. Porque os outros trabalhos era enxada, era coisas de escravo, né? E o melhor trabalho que a gente teve foi esse. E a fazenda de que Pedro Santos tomava conta aqui ficou na história. Quando arrancaram esses cafés, rapaz, para nós parece que nós que éramos os donos. Porque nós ficamos com muito sentimento, quando o povo acabou com a lavoura, viu? Ave Maria, a gente foi puxando as braças assim, rápido, botando no balaio, rápido, quando tinha um pé bom, uma carreira boa.
os pés de café era alto, a gente puxava a gaia. Pegava 5 quartas por dia e botava no saco, enchia o saco, ia despejar aquela romona de café, a semana toda, apanhando. A lida era difícil. A gente ia de segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente já levantava às 5 horas da manhã para fazer as coisas em casa, para dar tempo de sair para ir pro café, né? Que não podia ir muito tarde, senão a gente não fazia quase nada. Então, 8 horas, a gente já tinha bagunçado em casa, fazendo as coisinhas por cima, e aí a gente ia pro café, cada um com uma trouxa na cabeça, comida, balaio, essas coisas aí. Saco, que era para apanhar o café, colher o café e colocar no saco. Quando dava meio-dia, 11h30, 11h40, por aí, a gente arriava, aquele que põe na parte da manhã, levava e despejava no terreiro, um soi, para desocupar o saco para levar para tarde de novo, né? E aí a gente comia o que tinha que comer, voltava de novo. A cafeicultura, sem dúvidas, foi uma parte importante e inesquecível na história de Brejões. Não é à toa que a nossa cidade, até hoje, é conhecida como a terra do café. Mas as dificuldades no plantio, colheita e beneficiamento do fruto foram inúmeras, levando a um grande e significativo declínio nos últimos anos. Mas há quem resista, persista e ame. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Eu comecei a tirar o café assim, influência de meu pai, né? Meu pai sempre foi fazendeiro de café. Aí, pelo incentivo que ele me deu, eu fiz meu plantio. O plantio que eu fiz começou a produzir efeitos. Né? Daí começou a fluir e eu fui gostando. Tinha gado vendido, investi no café. E de lá pra cá eu venho trabalhando na roça. Né? O café que produz eu torro e vendo. E eu fico feliz em estar na roça, né, cuidando dos meus cafés. O café que eu plantei e a colheita dele não dá para poder eu manter, né, meus clientes. Então eu compro os cafés dos vizinhos, quando o meu acaba eu compro dos vizinhos e assim sucessivamente. É eu mesmo que torro para colher, eu tenho umas mulheres lá para colher, né? E aí eu torro a torrefação hoje, primeiro era no pilão, era um sofrimento, peneira, mas graças a Deus melhorou tudo. E aí a história do café, essa na minha vida foi essa. Essa apelido do Museu do Café, porque eu sempre trabalhei com café, aí pegou. Museu do Café, beleza? E aí, eu quero 1 quilo. Aí pegou essa apelido aí de Museu do Café, que não serve mais não. Todo mundo só me chama Museu do Café. Passa 100 pessoas aqui, Museu do Café! É aquela coisa toda, né? E eu acho isso engraçado e muito bom. Esse café, ele é bom porque quando eu vou comprar, eu escolho ele todo. Que dá bebida boa, aí eu escolho ele, tiro e separo, só para eu torrar. Agora esses outros que é café de consumo que eles vendem por aí, não é igual esse, que eles vão dizer que esse daqui é bebida dura. Aí bebe bem. Os grandes e médios produtores, fazendeiros, eles tiveram uma perca de produção muito grande, né? Dívida em banco, essa coisa toda, não teve socorro, não teve suporte. Então realmente eles tiveram que abandonar grande parte, migrar para outro lado, para o capim, para o maracujá, para outras coisas, e deixou o café. Mas os trabalhadores rurais daquela época se transformaram em agricultores familiares, que hoje eles têm a sua própria lavoura. Então o café só mudou de mão, né? E de escala, porque antes um fazendeiro tinha 40, 50, 100 mil covas. Hoje um agricultor tem no máximo 20 mil, 10, 15 mil, mas todo café, quase que todo parque cafeeiro, eu não digo 100%, mas aí uns 70% ou 60%, 70% do parque cafeeiro do município de Brejões está em pé. E acho que eu ainda acredito que
que a cafeicultura aqui pode voltar a ser ainda, dar bons resultados. Porque tá na terra, tá no jeito, é só questão de se organizar e tocar para frente. A minha história com o café começou com meu pai, Zé Gomes. Ele comprava e revendia café, e ele também torrava pequenas quantidades, né? E aí fazia aqueles pacotinhos de 250 gramas, e eu colocava uma barraca de domingo na feira e vendia esses pós de café. Uma das coisas que também me marcou bastante na questão do café, e é uma questão, vamos dizer, sentimental, né? Tem essa questão que eu vendia com meu pai o café lá quando eu, na adolescência, com 13, 14 anos. E a Fazenda Lagoa do Morro, ela presenteou todos os filhos dos funcionários com presente de Natal. Isso foi uma coisa que me marcou e eu carrego comigo uma coisa extremamente positiva, porque aquilo ali, né, qual a empresa que faz isso? São poucas empresas que fazem isso. Então a Lagoa do Morro, ela deixou um legado bastante positivo no município, né? Um legado de honrar compromissos. Então era uma fazenda que pagava todo mundo em dias e pagava os direitos trabalhistas, né? Então todo mundo que passou por lá só tem histórias positivas. Então nós temos hoje o nosso produto, que é o Café Dois Amores, que é um café gourmet, que ele é um café selecionado. Nós temos a secagem diferenciada, né, na estufa, onde ele não toma chuva, não toma sereno. Então é feito com maior rigor, vamos dizer assim, essa colheita. Então ele dá uma pontuação mais elevada, né? A pontuação do café é de maior qualidade. Então a gente tem o Café Dois Amores e o Café Gourmet. E nós temos também um café mais comercial, que é o tradicional, que é o Café da Chinela, que a gente está, recentemente a gente lançou também o café tradicional, o Café da Chinela. Então nós temos esses dois produtos. Meu pai, Manuel Teles, uma fazenda Vencedor, ele produz café há mais de 70 anos. E ele vem a geração, ele começou, a gente quando começou com o café, a gente pequeno, ajudando e tal, e ele, hoje é que a geração hoje mudou, a gente passou para nós, porque ele já não aguenta mais trabalhar, então ele passou para os filhos. Rapaz, esse café, na minha origem, é muito bom, porque assim, a gente foi começado ali, e ali meu pai deixou, a gente continuou na mesma, dando continuidade ao café. Eu sou Antônio, da família Mascarenha, da Fazenda Muniz, município de Brejões. Esse café aqui tem 43 anos que meus pais plantou. Aí meus pais morreram, só ficou eu zelando. Nós tínhamos 50 mil covas de café, aí hoje só fiquei com 10 mil covas. Aí continuei zelando, sempre gostei de café, que foi uma coisa que eu criei meus filhos, dei estudo, graças a Deus, tudo a poder do café. Aqui eu tenho 28 hectares de terra, eu sou um verdadeiro agricultor familiar. Tá bonito aí, ó. Agora em novembro vem a chuvada e trovoada aí, ó. Já vem a flor aqui, tá todo ferroadinho, ó. E eu gosto do café porque é uma coisa que dá renda, dá emprego ao povo. Sempre na panha de café aqui, todo ano 10, 20 pessoas que trabalham comigo. Quando cresci ajudando a minha avó a pegar café aqui na propriedade de nosso amigo aqui, Zé Basto, Tavo Basto. E quem é daqui de Brejões conhece a história do café no município. Foi uma cultura que deu muito rendo e trouxe muito benefício para a nossa cidade. Com certeza eu me orgulho de ser produtor rural aqui no meu município e o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje está ligado à agricultura e principalmente ao café, que o café foi um dos meus primeiros plantios na agricultura, foi o café. Eu acho que vale a pena continuar produzindo café, porque é, de fato, a nossa
a nossa característica local, né? O nosso território, a história do município de Brejões nasce com a cafeicultura. Então está no nosso sangue, está nas nossas veias o café. Então eu acho que a gente deve continuar a persistir, a continuar a acreditar na cafeicultura, porque é da onde saiu toda a nossa estrutura. Então quando eu olho para Brejões, quando eu entro na sede de Brejões, que eu vejo aqueles casarões antigos, lindos, maravilhosos, da onde saiu o dinheiro para construir aqueles casarões? Da cafeicultura. Foi o café que deu a fama a Brejões. Brejões só é o que é hoje, o quilômetro 100, a zona rural, toda a região, por causa do café. Então o café corre nas nossas veias. Se você fizer uma pesquisa, cada um de nós, moradores de Brejões, nós temos uma história ligada ao café. Nossos pais, nossos avós, nossos parentescos, tudo está ligado à tradição da produção cafeeira. Então eu acredito, eu faço parte de uma nova geração de cafeicultores que está muito determinado a seguir em frente e a levar o nome de Brejões para onde ele merece, a estar nos melhores lugares do café, não só nacional, mas mundial.